Hoje você vai aprender a como fazer dinheiro produzir mais dinheiro, começando pela organização financeira até chegar nos melhores investimentos para você finalmente ter uma renda passiva. Primeiro, você não foi feito para passar a vida inteira correndo atrás de dinheiro. Existe um jeito de inverter esse jogo, e é quando o dinheiro começa a trabalhar por você. Significa criar fontes de renda que funcionam mesmo quando você não está ativamente fazendo nada. É o que chamamos de renda passiva. Em vez de depender exclusivamente do seu esforço direto, como vender o seu tempo em um emprego, você passa a construir mecanismos que geram dinheiro automaticamente. Isso pode vir de investimentos financeiros, como o Tesouro Direto, fundos imobiliários ou ações que pagam dividendos. Ou de empreendimentos que continuam gerando receita com pouco envolvimento seu, como um curso online, um e-book ou até aluguéis. Um exemplo simples. Se você começa hoje a investir R$500 por mês, em 10 ou 15 anos você pode acumular mais de R$100 mil, dependendo da rentabilidade. E esse dinheiro não vai ficar parado. Ele pode render 700 ou até R$1.000 por mês, sem que você mova um dedo. Ou seja, o dinheiro vira um funcionário seu. Enquanto você dorme, viaja, estuda ou curte a vida, ele continua rendendo. Outro conceito importante aqui é o dos juros compostos. Diferente dos juros simples, onde o ganho é fixo, nos compostos os rendimentos geram mais rendimentos. Isso cria o chamado efeito bola de neve, que começa pequeno, mas cresce de forma exponencial com o tempo. Quanto antes você começa, mais o tempo joga a seu favor. Então, fazer o dinheiro trabalhar por você não é um milagre, nem coisa só de rico. É uma estratégia inteligente de construção de patrimônio. Segundo, antes de pensar em investir, empreender ou buscar renda passiva, você precisa saber exatamente para onde o seu dinheiro está indo. É aqui que a maioria trava, quer enriquecer, mas não tem controle básico das próprias finanças. E a verdade é simples: dinheiro desorganizado não rende. Ele escapa. Organizar o dinheiro é o primeiro passo real para transformar a sua relação com ele. E não precisa ser complicado. Você pode usar planilhas no Excel ou Google Sheets. Pode baixar um dos muitos aplicativos gratuitos de controle financeiro, como o Mobius, Guia Bolso, Organize ou até anotar tudo no papel. O que importa é acompanhar de perto o que entra e o que sai. Separe seus gastos por categorias: alimentação, moradia, transporte, lazer, dívidas, etc. E no final do mês, veja onde você pode cortar, ajustar ou economizar. A partir daí, defina uma meta de economia mensal. Pode ser pequena no começo, R$50, o que for possível. O importante é criar o hábito, porque é esse valor que vai ser direcionado para investimentos futuros e vai começar a colocar o seu dinheiro para trabalhar por você. Terceiro, muita gente ainda pensa que investir é coisa de milionário, mas a realidade hoje é outra. Investir nunca foi tão acessível. Com R$30, você já consegue dar os primeiros passos. E por onde começar? O primeiro caminho para quem busca segurança e previsibilidade é o Tesouro Direto. Ele é uma forma de emprestar dinheiro para o governo e, em troca, você recebe de volta com juros. E é considerado um dos investimentos mais seguros do Brasil. Depois, temos os fundos imobiliários, ou FIIs. Eles permitem que você receba aluguéis mensais sem precisar comprar um imóvel. Com valores baixos, você compra cotas de grandes empreendimentos e recebe parte do lucro. É uma forma prática de gerar renda passiva mensal e ainda ter exposição ao mercado imobiliário sem as dores de cabeça de ser proprietário. Quer participar de grandes empresas? Então vale conhecer as ações e os ETFs. Ações te dão participação direta em empresas como Petrobras, Itaú, Ambev. Já os ETFs são fundos que reúnem várias ações em um único produto, com menos risco e mais diversificação. É como ter uma cestinha de empresas na sua mão, com custo baixo e facilidade de gestão. O mais importante é entender que investimentos são ferramentas para gerar renda passiva. Quarto, antes de pensar em multiplicar seu dinheiro, você precisa protegê-lo. E é aí que entra a reserva de emergência. Ela é como um colete à prova de imprevistos. Serve para cobrir qualquer situação inesperada, desde uma demissão até um problema de saúde ou um conserto caro no carro. Sem essa reserva, qualquer crise pode te forçar a recorrer a empréstimos, cartão de crédito ou até vender seus investimentos no pior momento possível. A regra básica? Guardar de 3 a 6 meses do seu custo de vida mensal. Se suas despesas fixas giram em torno de R$2.000, sua reserva deve ser entre R$6.000 e R$12.000. E onde deixar esse dinheiro da sua reserva de emergência? O ideal é escolher investimentos que sejam seguros, rendam mais do que a poupança e permitam o resgate imediato em caso de necessidade. A primeira delas é o Tesouro Selic. Esse é um título público do governo federal, considerado o investimento mais seguro do Brasil. Ele acompanha a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, e rende todos os dias úteis. Outra alternativa excelente são os CDBs com liquidez diária. Os CDBs, ou Certificados de Depósito Bancário, são emitidos por bancos, e quando você investe neles, está emprestando dinheiro ao banco em
troca de juros. Uma terceira opção, cada vez mais comum, são as contas remuneradas de bancos digitais. Nessas contas, o seu dinheiro já começa a render automaticamente, sem que você precise investir manualmente. No fim das contas, o importante é entender que a reserva de emergência não deve ficar parada em conta corrente ou na poupança. Ela precisa estar disponível, mas também render alguma coisa. Quinto, além dos investimentos tradicionais, existem outras formas de fazer o dinheiro render e que não exigem um grande capital inicial. Uma das mais poderosas é empreender. Isso não significa abrir uma empresa com altos custos, mas sim começar pequeno, vender um produto, oferecer um serviço, montar algo na sua casa, usar as redes sociais como vitrine. Hoje em dia, com menos de R$500, é possível iniciar um negócio simples, como marmitas, papelaria personalizada, revenda de cosméticos ou delivery de doces. A internet ampliou ainda mais esse leque. Outra forma de gerar renda é monetizar suas habilidades. Você sabe editar vídeos? Tocar um instrumento? Falar outro idioma? Essas são habilidades que podem virar serviços ou cursos. Plataformas como Workana, Fiverr e 99 Freelas facilitam esse processo. Você pode oferecer desde um e-book até consultoria personalizada. Conhecimento vale dinheiro. E por falar em conhecimento, criar produtos digitais virou um dos caminhos mais escaláveis e acessíveis de gerar renda passiva hoje em dia. E o melhor, você não precisa ser um expert mundial nem investir rios de dinheiro para começar. Basta saber alguma coisa que resolva um problema ou ajude alguém. Se você sabe organizar bem uma ideia, seja finanças pessoais, receitas, treino, pode transformar isso em um material digital. Depois, você organiza o conteúdo em aulas, separa por módulos e sobe tudo numa plataforma como Hotmart, Eduz ou Monetize. Lá, você cadastra seu produto, define o preço e já pode começar a divulgar. Depois de criar seu produto, o próximo passo é colocá-lo à venda. A cada venda, o dinheiro entra direto na plataforma e depois é repassado para sua conta bancária. O produto digital você cria uma vez só, mas ele pode ser vendido centenas ou milhares de vezes. É diferente de vender tempo, porque você escala. Enquanto dorme, trabalha, estuda ou curte seu dia, os produtos podem continuar sendo comprados por outras pessoas. Isso é renda passiva real. Sexto, agora vamos falar sobre o que muitos chamam de a oitava maravilha do mundo, os juros compostos. Esse é o verdadeiro segredo por trás de fazer o dinheiro trabalhar por você. E funciona assim: ao invés de apenas guardar dinheiro, você investe. E o dinheiro que você ganhou com o investimento também começa a render. Isso cria um efeito bola de neve que acelera com o tempo. Vamos a um exemplo simples. Imagine que você começa hoje a investir R$200 por mês, de forma consistente, em algo que renda em média 0,7% ao mês, o que é perfeitamente possível em renda fixa com bons CDBs ou até fundos imobiliários no longo prazo. Nos primeiros meses, parece pouco. Você verá ganhos de centavos ou poucos reais, mas o segredo está no tempo. Se você continuar com esses aportes mensais, após 10 anos já terá acumulado cerca de R$35 mil, sendo que quase R$10 mil são apenas de juros. E se continuar por 20 anos, esse número salta para R$105 mil, com mais da metade vinda dos rendimentos e não do seu bolso. Agora, se você aumentar o aporte com o tempo, digamos, começar com R$200 e todo ano subir um pouquinho conforme seu salário aumenta, o efeito é ainda mais poderoso. Tudo isso acontece porque você está reinvestindo os lucros, ou seja, deixando o dinheiro render sobre o que já rendeu. Sétimo, chega de pensar que enriquecer ou viver de renda é questão de sorte ou genialidade financeira. Fazer o dinheiro trabalhar por você não é mágica, é sistema. E qualquer pessoa pode construir um. Esse sistema começa com organização. Você precisa saber quanto ganha, quanto gasta, quanto pode economizar por mês e para onde esse dinheiro está indo. Depois entra a constância nos aportes. Não adianta investir uma vez e parar. O segredo está em colocar dinheiro todos os meses e deixar ele trabalhar ao longo do tempo. É o hábito que constrói a liberdade financeira, não um aporte isolado. E por fim, a paciência. Investimentos crescem no longo prazo. O dinheiro precisa de tempo para multiplicar com segurança. Ter paciência é entender que os grandes resultados vêm com os anos e que cada mês de constância é um tijolo na sua liberdade futura. Oitavo, fazer o dinheiro trabalhar por você não depende só de uma boa aplicação ou de uma fórmula mágica. Depende da sua capacidade de aprender continuamente sobre finanças. Porque o mercado muda, as oportunidades evoluem e quem fica parado, perde. Por isso, crie o hábito de consumir conteúdo financeiro toda semana. Pode ser um vídeo, um podcast no caminho para o trabalho, um artigo por dia ou até um livro por mês. O importante é manter a mente afiada e atualizada. Você não precisa virar um economista, só precisa saber o suficiente para tomar boas decisões.
Se você quer transformar de verdade sua vida financeira, o primeiro passo é parar de deixar o seu dinheiro parado. Dá o like nesse vídeo, comenta aqui embaixo qual desses passos você vai aplicar primeiro e se inscreve no canal. Toda semana tem conteúdo novo para te ajudar a crescer. Nos vemos no próximo.